foi tudo que eu queria ter. Mas ei, mãe, alguma coisa ficou pra trás. Antigamente eu sabia exatamente o que fazer. Ei, mãe, tem uns amigos tocando comigo. Eles são legais, além do mais, não querem nem saber que agora lá fora o mundo todo é uma ilha, a milhas e milhas de qualquer lugar, nessa terra de gigantes que trocam vidas por diamantes. A juventude é uma banda, uma propaganda de refrigerantes. Ei, mãe, eu já não esquento a cabeça. Durante muito tempo isso era só o que eu podia fazer. Mas ei, mãe, por mais que a gente cresça, há sempre alguma coisa que a gente não consegue entender. Por isso, mãe, só me acorda quando o sol tivesse posto. Eu não quero ver meu rosto antes de anoitecer, pois agora lá fora todo mundo é uma ilha, há milhas e milhas e milhas e milhas e milhas e milhas e milhas, nessa terra de gigantes que trocam vidas por diamantes. A juventude é uma banda, uma propaganda de refrigerante. Baixas calorias, kilobytes, gigabytes, braço de audiência, tração nas quatro rodas. E eu, o que faço com esses números? Eu, o que faço com esses números? Seria nossa juventude uma banda numa propaganda de refrigerante? Acho que não, né? Há muitas críticas com relação aos nossos jovens de hoje, né? Nós temos um mundo consumista, é claro, nós temos um mundo onde a globalização impera e muitas vezes aquilo que a cidade, aquilo que os acontecimentos vão seduzindo os jovens para outras questões, a gente pensa que a nossa juventude às vezes está alienada, está distante da realidade. Mas cabe a nós, cabe aos jovens, cabe aos adultos, a trabalhar para que a gente tenha uma juventude cada vez mais consciente da sua realidade e que participe cada vez mais. O programa Consciência Humana tenta dar essa colaboração e eu sei que você que é jovem, que está aí do outro lado, reconhece o valor de conhecer a sociedade, de conhecer a realidade e de fazer assim uma compreensão cada vez melhor e maior da vida. Nós precisamos, só assim construiremos uma humanidade capaz de se entender, né? de procurar cada vez mais algo que possa ser melhor, algo que possa construir, com certeza, uma justiça, uma harmonia, uma fraternidade cada vez maior. Esse é o seu Consciência Humana que começa nessa semana com o professor Luizí de Oliveira. Ele vem para fazer aqui uma bela entrevista a respeito do seu livro, tá bom? Sêneca, uma vida dedicada à filosofia. Um livro que ele está lançando agora nesse momento, tá certo? Ainda vai ocorrer em Teresina um lançamento oficial do livro, mas ele já concede essa entrevista para a gente. O livro que foi aí editado pela Paulus, tá bom, gente? Então, professor, Sêneca, ele é um homem do século I e nós estamos no século XXI. Eu entendo que às vezes um livro, quando ele é feito, ele tem o escritor, o autor do livro, ele tem sempre a vontade de que o maior número de pessoas possam ler. O que um homem do século I tem a ver com o século XXI? Aliás, boa noite. Eu agradeço aí pela oportunidade de conversar um pouco sobre esse trabalho, um trabalho que eu venho assim, gestando, né, há mais de 10 anos, né? Então, eu acho que há algo, né, nisso tudo, nesse tempo todo que eu pude assim, estudar o Sêneca, me aproximar dele, né? Essa pergunta que você se faz é a pergunta que eu sempre me fiz, né? Por que a gente leria hoje um autor do século I, né, um autor, assim, uma personagem histórica importantíssima, né? O Sêneca foi
professor, preceptor e depois assessor, né? Ele foi primeiro-ministro do imperador Nero, ele atravessa uma parte importante do Império Romano, né? Desde o começo lá dos governos de Cláudio, Tibério, Cláudio, Calígula, né? E depois ao Nero. Então, vivencia uma efervescência cultural, política, social, grandiosa na sua época, e ao mesmo tempo reserva uma parcela grande do seu tempo para se dedicar à filosofia. E eu também fui buscar essa resposta nele, né? O que será que esse pensador, esse homem do século I, tem ou teria a nos ensinar, nós, homens do século XXI? Eu teria várias justificativas aqui que a gente poderia explorar. Mas eu continuo acreditando que quando eu trato de filosofia, quando as minhas questões são filosóficas, os problemas são atemporais. Mas aí, professor, o Sêneca, que eu li todo o seu livro, está sendo de fazer essa entrevista, e o Sêneca ele segue uma escola filosófica, né, que é o estoicismo. Ou seja, antes da gente entrar na filosofia do Sêneca, daquilo que o senhor apresenta, o que é o estoicismo? Ou seja, o que é que ele defende? De que forma o Sêneca se agrega a essa escola filosófica? Bom, oficialmente, né, o Sêneca é um filósofo estoico, né? Embora ele não deixe de dialogar com outras correntes filosóficas que também gravitavam ao redor dele na sociedade romana do primeiro século. O estoicismo, assim como o epicurismo e outras escolas menores, que a gente classifica na história da filosofia como escola do período helenístico, né? Ele surge no século III a.C. e a gente costuma dividir a escola, vamos dizer, em 3 grandes momentos, né? Mas nesse primeiro momento, no século III, nós temos aí, né, a transição, né, da queda da polis grega, né? Então, ela era uma construção histórica única, né, na história humana, assim, política, e socialmente, economicamente, é um momento único da história humana, a polis grega, que vem ali do século VI até a gente alcançar o século III. No século III, né, a conversa seria muito longa se nós fôssemos pegar esse aspecto histórico, mas só para resumir isso, no século III nós temos a tomada de poder na Macedônia pelo Felipe, e depois do assassinato dele, Alexandre, né? Alexandre o Grande. E o Alexandre o que faz é expandir a cultura helênica, né? Quer dizer, a cultura dos gregos, para todo o mundo conhecido, né? O império dele vai do que hoje nós chamaríamos da Grécia, né? Até alcançar a Índia. E esse esforço do Alexandre de expansão, ele torna possível essa confluência, né, de coisas que cercam a conquista do Alexandre, apontam para a gente a modificação da estrutura em que esses homens viviam. Então, se eu pensar no momento da polis grega, eu tenho uma comunidade muito delimitada, muito fechada, baseada em determinados valores. E a questão da razão, ou seja, você coloca aqui no seu livro o seguinte: a virtude estoica, ela é identificada com a razão correta, isto é, a razão inquebrantável, perfeita, que já foi mencionada. Ou seja, que razão é essa? Que a virtude estoica se liga. Tá. Para o pensamento estoico, a filosofia, né, pensada como um conjunto, como uma sabedoria sobre o homem, sobre o mundo, ela se ancora num tripé, né? Então, para que eu possa entender o mundo, eu primeiro preciso entender como funciona o mecanismo meu de compreensão das coisas. Depois eu preciso entender essa realidade na qual eu estou inserido, para depois ver como é que eu interajo com essa realidade.